Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 37. Bang. O que esse maldito está fazendo de novo? Lee Min-seong, o vice-presidente da Guilda dos Ceifadores, quebrou a mesa com raiva. Notícias urgentes. Corvo Rei das Bestas. Um caçador não identificado que ganhou o poder do rei. Corvo. Por que o corvo usa uma máscara de corvo? Os artigos na internet eram todos sobre o incidente do campo Magok. Toque, toque. Vice-presidente. Bem na hora, o secretário Kim bateu e entrou para entregar um relatório. Dizem que todos os membros da Guilda Hiena que entraram no campo Magok foram encontrados mortos. Assim, eles acabaram de recuperar o último cadáver. Crash! O punho de Lee Min-seong cerrou e quebrou o braço da cadeira que estava segurando. Eu sabia que seria assim. Ele cerrou os dentes com uma expressão feroz. Agora todas as imagens se encaixam. Eles eram remanescentes da Guilda Hiena. Faz apenas 2 dias que os lobisomens desapareceram repentinamente para visitar o campo Magok. Verificaremos se há uma fábrica em Magok e retornaremos. A desculpa deles era boa, afinal, Lee Min-seong estava tentando encontrar uma nova fábrica de poeira estelar. No entanto, ele não confiava neles e tinha vários caçadores com habilidades furtivas para segui-los. Eles tinham um bom olfato, então apenas observou o que faziam à distância. Então de novo. Suas mentiras foram rapidamente expostas. Além dos lobisomens em Magok, caçadores de feras que se reuniram para mostrar a qualificação de um rei, já estavam vagando por aí. Parece que eles foram a Magok para obter o poder do Rei das Bestas ou algo assim, em vez de procurar uma fábrica de poeira estelar. Depois de obter esse poder desconhecido, devem ter pensado em escapar de Lee Min-seong. Tecnicamente, o plano deles foi bem sucedido, porque na forma de morte, eles finalmente se tornaram livres. O secretário Kim continuou a relatar. Depois de proteger vários de seus corpos e examinar a causa da morte, eles foram mortos pelas armas de caçadores, não por bruxaria. Não foram os caçadores. O quê? Lee Min-seong mordeu os lábios e olhou para o artigo da internet com um olhar confiante. Por que o corvo usa uma máscara de corvo? Devem ser os demônios que os mataram. A máscara de corvo é como um símbolo de demônios. Assim que viu as palavras máscara de corvo, o que veio à sua mente foram os demônios da fábrica. Por alguma razão, os demônios sempre usavam máscaras de corvo em seus rostos. Assim como o corvo. Corvo, esse cara deve ser o demônio. O demônio que matou as hienas e tomou o poder do Rei das Bestas. É mesmo? Estou certo disso. Em primeiro lugar, apenas aqueles com as habilidades de transformação bestial eram qualificados para serem reis. Mas você sabe o que os demônios devem fazer para ganhar esse poder? Não? Seu cérebro não está realmente funcionando? Lee Min-seong estalou a língua em frustração com a aparência do secretário Kim, que continuou fazendo uma expressão confusa. É minha culpa ter um idiota como meu secretário. Você se lembra de como a Guilda Hiena se tornou lobisomens em primeiro lugar? Eles foram despertados por beber o sangue do demônio lobo. Ah, sangue! O secretário Kim de repente percebeu e estremeceu. Lee Min-seong acenou com a cabeça. Sim, é sangue. Até os humanos se tornam bestas quando sugam sangue. Então, o que um demônio não pode fazer? Aquele demônio os matou e bebeu seu sangue. E ao atender às qualificações do rei, ele roubou o poder do rei. Nossa! Depois de ouvir todas essas palavras, o secretário Kim olhou para Lee Min-seong com um rosto muito emocionado. Como esperado de suas percepções, vice-presidente? Como você conseguiu um campo de visão tão amplo? É uma imagem que eu não poderia ter imaginado mesmo depois de olhar para as mesmas informações. Tchki, não é grande coisa. Você não precisa agir assim. Com a lisonja sincera do secretário Kim, Lee Min-seong tinha uma expressão ligeiramente relaxada. De qualquer forma, agora que temos um quadro completo da situação, é importante usar essa informação. Agora que a Guilda Hiena está toda morta, temos que sair e fazer um acordo de poeira estelar com o demônio. Você sabe disso, certo? Isso mesmo. Então, primeiro temos que encontrar a localização da fábrica, mas a pista é Magok. Lee Min-seong apontou para um artigo na internet com um olhar perspicaz e sábio. Além disso, como o demônio sem a habilidade de transformação bestial sabia sobre o julgamento do rei e foi para Magok, não há coincidências no mundo. É lógico supor que o demônio estava lá desde o início. Ah, entendo.
Então não deve ter sido mentira que os lobisomens foram ao Campo Magog para encontrar a fábrica. Suponho que sim. Tudo bem. Então eu vou assumir a responsabilidade e vasculhar o Campo Magog. Certo. Além disso, se você quiser fazer um acordo com um demônio que ganhou o poder do Rei das Bestas, prepare bastante carne. Ah, sim, bem, até os lobisomens comem muita carne. Como esperado, o vice-presidente é sábio. Chega. O secretário Kim mais uma vez admirou a sabedoria de Lee Min-seong e se curvou. Claro, a realidade era completamente diferente. Ah, a propósito. Por fim, Lee Min-seong confirmou as outras tarefas confiadas ao secretário Kim. O que aconteceu com o médico? Desculpe, ainda não o convenci. Ele é um homem muito teimoso. Ei, o que diabos você está fazendo pelo seu alto salário? Se o dinheiro não pode fazê-lo, convença-o à força. Ah, sim. Mesmo que eu fizesse isso dia após dia? Depois de responder, o secretário Kim saiu apressadamente do escritório do vice-presidente. Vendo isso, Lee Min-seong colocou o celular em sua mão para jogá-lo nele. É minha culpa ter aquele idiota como meu secretário. É por isso que os caçadores são o problema. Porque são classificados com base na ordem de habilidades de luta, não na ordem de inteligência. Antes de se tornar um caçador, ele era um homem de elite que administrava um negócio. Sou diferente dos outros caçadores. Desde o nascimento. Lee Min-seong cerrou os dentes ao se lembrar dos caçadores que se gabavam de que seu pequeno poder de mana era um pouco alto. Você entrou na masmorra das sombras. Naquele mesmo momento, Surro havia comprado 10 frangos e voltou para a masmorra das sombras. Os goblins para as missões diárias ainda não haviam sido regenerados, então estava tudo quieto. Talvez fosse porque o dia ainda não havia passado. Uau, que cheiro delicioso é esse! Ezio e Gray, que sentiram o cheiro do frango, rapidamente se aproximaram de Surro. Surro entregou todo o frango que trouxe para Ezio. Coma. Obrigada pela comida. Gray, mesmo que você olhe para mim assim, não posso te dar um. Gray baixou a cabeça carrancudo. Desta vez também, Gray não teve participação. Nesse momento, uma mensagem de Rakan apareceu na frente de Surro. O Rei das Bestas, monarca da presa, reclama que você está sendo muito mal com o que Gray come. Surro protestou, dizendo que era uma acusação falsa. Quem está sendo mal aqui? Gray diz que fica mais forte comendo o que ele mesmo caça. A espada de Rakan disse que ele não poderia ficar mais forte se estivesse sendo alimentado na boca. Além disso, os cadáveres dos goblins que foram capturados desta vez foram empilhados como uma montanha. Mesmo que Gray compartilhasse aquela quantia enorme com Ezio, ele não teria que se preocupar em passar fome por um tempo. O Rei das Bestas, o monarca da presa, disse que você está certo, mas sente pena de Gray, que nunca comeu um frango na vida. Ouvir essas palavras fez com que Surro de repente se sentisse uma pessoa muito má. No final, Surro perdeu. Ezio, passe o frango para Gray. Ah! Ezio lançou um olhar lamentoso em seu rosto, não querendo compartilhar. No final, foi triste ver Gray recebendo a caixa de frango mais leve com as mãos trêmulas. Ezio ainda tinha 9 sobrando. No entanto, Gray abaixou seu corpo com olhos ferozes. Grrr! Não. Você não precisa caçar isso. Não está lutando contra esse frango. Peru olhou para Gray pateticamente. Havia uma mensagem de alguém que gostou de assistir de longe. O Rei das Bestas, o monarca da presa, acena com a cabeça em satisfação, dizendo que ele é de fato um valente herdeiro. É só azar. Surro sorriu. Ele deixou Ezio e Gray sentados juntos enquanto comiam frango. Desta vez, ele decidiu verificar suas habilidades, que aumentaram muito. Janela de status. Então, uma longa janela de status se abriu na frente dele. Janela de status. Nome: Sung Surro. Nível: 25. Ocupação: nenhuma. Título: Assassino de Lobos. PV: 5.860. 5.860. PM: 586. 586. Atributos: Força muscular: 53. Força corporal: 34. Velocidade: 34. Intelecto: 34. Sentidos: 34 mais 5. Pontos de habilidade divisíveis: 0. Habilidades. Habilidades passivas. Força nível 2. Espada dupla nível 2. Habilidades ativas. Poder do governante nível 1. Fragmento de sombra nível 1.
Tempestade de lâminas, nível 1. Golpe nível 1. Itens: Espada de Rakan, Chifre de Vulcan, Anel de Grey. E também, Surro tinha uma expressão satisfeita. Grande nível e aumento de atributos. Também havia muitas habilidades. Valeu a pena o esforço. E desta vez, ele verificou a habilidade recém-adquirida. Habilidade, golpe nível 1. Habilidade ativa. Requer 300 de mana. Reveste o corpo com o poder do governante para amplificar o poder de ataque. Essa foi a habilidade que ele aprendeu ao desferir o golpe final em Arachne, a rainha aranha do túmulo. O mana necessária é 300. Não é de admirar que seja poderoso. Era uma habilidade que não podia ser usada 2 vezes seguidas com a quantidade atual de mana necessária. Poder do governante. Surro decidiu usar a habilidade como um experimento. A ordem foi assim. Primeiro, o poder do governante. Sobrepondo aquela mão invisível em sua mão. Então, a mão de Surro foi coberta com energia negra. Surro olhou em volta para suas mãos, que pareciam estar usando uma grande manopla preta translúcida. É o princípio de fundir o poder do governante e minha mão em um. De repente, se lembrou do provérbio que dizia que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Se você acertar com uma mão, ou se bater com as 2 mãos sobrepostas, é uma habilidade que dobra, triplica ou quadruplica o poder de ataque. Surro olhou para sua própria mana. MP 586, considerando que seu poder mágico era 10 no nível 1, era uma quantidade enorme de mana. Se eu aumentar meu nível mais uma vez aqui, será mais de 600. Então, posso usar essa habilidade 2 vezes seguidas. Só de imaginar já era emocionante. Surro cerrou os punhos. Desta vez, ele tinha certeza. Para subir de nível, tenho que entrar em uma masmorra de verdade. Já faz muito tempo desde que seu nível ultrapassou os goblins na masmorra das sombras. Para se tornar mais forte, ele tinha que ir para um lugar onde existia demônios mais fortes como o Campo Magok. Para fazer isso, vou ter que aumentar minha classe de caçador. Atualmente, ele era um caçador classe E. Então, no máximo, só poderia participar de ataques às masmorras como minerador ou coletor. Ele sabia que não havia muitas masmorras de campo como estas na Coreia, então havia mais oportunidades de entrar em masmorras mais altas aumentando sua classe. Surro de repente se lembrou do que o caçador das associações que conheceu outro dia disse. Uma vez que a medição inicial parece ter sido errada, sugere-se a visita à associação para uma nova medição. Devo ir? Surro decidiu visitar a associação